Sou o professor Cláudio Braga e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre os 503 anos da Reforma Protestante. Nos nossos últimos vídeos, nós vimos como foi o início da Reforma ali com Lutero e Zwinglio na Alemanha e na Suíça, também como ela foi consolidada na organização de Calvino na cidade de Genebra. No vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre a Reforma Inglesa e o surgimento da Igreja Anglicana e os seus desdobramentos. Mas antes da Reforma, o trabalho de reforma na Igreja da Inglaterra, ele não se deu do nada. Ele não surgiu sem que houvessem alguns movimentos de insatisfação com as práticas das doutrinas do catolicismo. Nós vimos em aulas passadas que quase 200 anos antes ainda, lá em meados de 1375, surgiu na Universidade de Oxford o excelente mestre teólogo John Wycliffe. E ele questionava ali os ensinos papais, inclusive acusando o Papa de ser o anticristo. Os ensinos e os escritos de Wycliffe, eles se difundiram por toda a Inglaterra. Muitas pessoas começaram a segui-lo e a propagar as mesmas doutrinas que ele defendia, e essas pessoas passam a ser conhecidas, então, como os Lollardos. Eles vão sofrer forte perseguição por parte da Igreja Católica ali na Inglaterra. Ao final de sua vida, Wycliffe ele já tinha sido responsável por produzir um grande número de escritos fundamentais para trazer o verdadeiro evangelho de Cristo às pessoas, sendo o mais importante desses escritos a tradução que ele fez do Novo Testamento para a língua inglesa. E uma das pessoas que foi, inclusive, influenciada por Wycliffe foi o notável mártir John Hus. E isso fora da Inglaterra, né? John Hus é ali da região da Boêmia, e ele foi influenciado por esses escritos de Wycliffe, começou a defender as mesmas doutrinas que o Wycliffe defendia, e por isso ele foi condenado pela Igreja Católica a morrer como um herege na fogueira. Mas foi somente em 1534 que o estopim da reforma foi aceso na Inglaterra. Então, houve ali algum movimento anterior à reforma, uma certa insatisfação, mas o fator determinante para que a reforma acontecesse na Inglaterra, o estopim que levou tudo isso realmente a explodir em toda a Inglaterra, só vai acontecer por volta ali dos meados de 1534. E o estopim da reforma da Igreja da Inglaterra é algo até curioso, porque a reforma da Inglaterra ela é um pouco diferente da reforma que aconteceu ali no restante da Europa, na Alemanha e na Suíça. Na verdade, a reforma da Inglaterra chega a ser estranha, para não dizer que ela é esquisita. J. Packer, né, grande teólogo dos nossos dias, ele diz que o surgimento da Igreja Anglicana se deve a uma série de acidentes. E realmente foram acidentes que aconteceram ali a partir do reinado de Henrique VIII. Nessa reforma da Inglaterra, vai existir um elemento político muito mais forte do que aconteceu na reforma da Alemanha e na Suíça. Mas há dois lados nisso, né? Temos que pensar aqui, não apenas dessa forma que a reforma na Inglaterra teve só um cunho político, ó, como isso foi ruim. Não, há dois lados aqui que devem ser analisados. Porque se por um lado foi criada uma igreja que ficou ali no meio do caminho, que ela fez com que permanecesse ainda dentro da igreja muitos elementos do catolicismo, por outro lado, é justamente essa reforma, entre aspas, né, incompleta, que veio mais tarde favorecer o surgimento dos gigantes do protestantismo, que foram os puritanos. Mas vamos falar dos puritanos um pouco mais tarde e vamos voltar aqui ao início da reforma inglesa. Como tudo que envolve a Inglaterra, tudo vai começar aí com reis e rainhas, né? O surgimento da igreja anglicana se deve ao divórcio do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII ele foi casado com 6 esposas. A primeira esposa é a esposa da qual ele vai se divorciar. A segunda esposa foi decapitada, né? Ele mandou que ela fosse decapitada. A sua terceira esposa morre após o parto. A quarta tem o casamento anulado. A quinta também ele ordena que seja decapitada.
e, por fim, a sua sexta esposa permaneceu com ele até o final de sua vida. E toda a história da reforma inglesa vai girar em torno da sua primeira esposa, a famosa rainha Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, ela é de uma família importantíssima da Europa naquela época. Ela era tia do imperador Carlos V, que era simplesmente o homem mais poderoso de toda a Europa na parte continental. Catarina de Aragão, ela não deu um herdeiro homem a Henrique VIII, e isso trazia um fator que traria complicações para a vida política de Henrique VIII, porque não tendo um herdeiro homem, ele teria que dispor de suas filhas para que se casassem ali com homens que não pertenciam à sua própria família, e poderia acontecer então do trono da Inglaterra passar para a mão de outros que realmente não eram da linhagem, por assim dizer, de sangue de Henrique VIII. Então ele tinha esse medo, era um fator muito complicado para Henrique. Então ele tem a fabulosa ideia, né, para não dizer terrível ideia, ele tem a ideia de pedir o divórcio de Catarina de Aragão. Quem tinha que autorizar esse divórcio era o Papa. Só que o problema todo era justamente porque Catarina, ela era tia de Carlos V. E o Papa, com medo do imperador Carlos V, então ele não autoriza que Henrique VIII venha se divorciar. Fica assim uma situação extremamente difícil entre Henrique VIII, o Papa, entre Henrique VIII e a Igreja Católica. Essa história vai se prolongar por muito tempo, mas cansado de esperar essa autorização, em 1534, Henrique VIII rompe com a Igreja da Inglaterra e acaba confiscando, inclusive, todas as terras e propriedades da Igreja Católica que existiam ali na Inglaterra. É criada, então, uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. Henrique VIII, então, ele se torna, assim, o líder da igreja na Inglaterra. Ele consegue, então, se divorciar de Catarina de Aragão e passa a dominar não apenas o Estado, porque ele é o rei, mas passa a dominar, inclusive, a igreja. Ele era a maior autoridade existente na Inglaterra. Ele era rei e chefe da igreja. Mas Henrique VIII, ele vai morrer, e quando ele morre, o seu filho Eduardo VI assume o trono com 10 anos de idade. Henrique VIII se divorciou, se casou novamente com Ana Bolena, e ele tem então um filho com Ana Bolena, e esse filho é justamente Eduardo VI. Com 10 anos, ele vai assumir o trono, e como ele era protestante, ele vai favorecer o protestantismo ali no seu reinado. Então, os católicos vão perdendo cada vez mais força dentro da Inglaterra, já não tinham ali a Igreja Católica, e agora, com a ascensão de um rei realmente protestante, as coisas se tornam muito difíceis para os católicos, mas, por outro lado, bem favoráveis aos protestantes. Como ele era um menino ainda, ali, um pré-adolescente de 10 anos de idade, ele foi liderado, e a igreja também da Inglaterra, a igreja anglicana, foi liderada por Thomas Cranmer. Ele foi ali, então, nomeado arcebispo da Cantuária. A partir de Cranmer, ali com a aprovação de Eduardo VI, foram elaborados dois importantes documentos para a igreja anglicana, e ambos de influência calvinista, que foram os 39 artigos, e o livro comum de orações da Igreja Anglicana. Várias outras reformas foram realizadas, tendo-se a impressão de que a fé protestante realmente iria triunfar na Inglaterra. Só que Eduardo VI morre de forma prematura em 1553, e assim esse processo de reforma na Inglaterra é bruscamente interrompido. Eduardo, ele vai ser sucedido então por sua meia-irmã, Maria Tudor, ou mais conhecida dentro da história como Maria Sanguinária. Ela era filha de Henrique VIII, justamente com Catarina de Aragão, que era a rainha que acabou sendo colocada de lado. Ela era católica, portanto, Maria Sanguinária também era católica, para não dizer ultracatólica. De imediato, ela se colocou a anular
todos os processos que o seu pai e seu irmão haviam feito ali na Inglaterra e levou a Inglaterra de volta ao catolicismo. Thomas Cranmer e muitos outros líderes da reforma inglesa foram então martirizados, queimados na fogueira. Muitos protestantes, com medo realmente do que estava acontecendo, da forte perseguição que estava ocorrendo na Inglaterra nas mãos de Maria Sanguinária, eles fogem da Inglaterra para o continente. Um bom número desses refugiados vai então parar em Genebra, onde eles vão estudar ali com o reformador João Calvino. Ele está ali no auge da sua influência, o auge da Academia de Genebra, e esses refugiados chegam ali em Genebra, não apenas em Genebra, outros também foram para a Alemanha. Chegando em Genebra, esses refugiados ingleses organizam uma igreja de governo presbiteriano. A igreja da Inglaterra era uma igreja de governo episcopal, onde havia ali um líder máximo na igreja e todos os outros líderes subordinados a ele, mas aqui no continente, esses ingleses refugiados organizam uma igreja de governo presbiteriano, onde um conselho de presbíteros é quem governa a igreja. O pastor dessa igreja de refugiados, inclusive, era o reformador escocês John Knox, que já havia conseguido ali realmente aprender muito na Academia de Genebra, estava ali auxiliando Calvino em todo o trabalho de ensino e também pastoreando essa igreja. Outro refugiado importante, inglês, que se encontrava ali em Genebra, foi Miles Coverdale. Ele e alguns outros companheiros fizeram uma nova tradução das Escrituras para a língua do povo, e essa tradução ficou conhecida como a Bíblia de Genebra. Ela é a primeira Bíblia de tamanho pequeno a ser publicada e a primeira Bíblia em inglês, na qual os livros eram divididos em capítulos e versículos, porque antes da Bíblia de Genebra, as Bíblias elas não tinham capítulos e versículos. Bom, Maria Sanguinária, ela vai morrer em 1558 e quem vai assumir o trono é a sua meia-irmã, Elizabeth I. Ela vai subir ao trono e ela vai ter um reinado muito longo. Ela vai reinar 45 anos sobre a Inglaterra. Ela era protestante, então o ato de supremacia é restabelecido. Os protestantes que estavam exilados têm a permissão de retornar para a Inglaterra, porque agora a rainha sendo protestante, o catolicismo vai ser deixado de lado, então eles têm a esperança de que o trabalho de reforma vá à frente. Então eles voltam para a Inglaterra, esses refugiados, trazem consigo ali, né, a sua Bíblia de Genebra e uma convicção muito forte acerca do calvinismo como ramo teológico, por assim dizer, e com o presbiterianismo como forma de governo da igreja. Nesse contexto, lógico que a rainha também não vai favorecê-los, apesar dela reafirmar a posição da igreja anglicana, uma igreja realmente separada do catolicismo, ela não vai favorecer os reformados dentro da Inglaterra, justamente por causa da ideia de presbiterianismo, porque se uma igreja pode ser governada através de um conselho de presbíteros e não existe assim um presbítero que esteja acima dos outros, essa ideia vai totalmente contrária à ideia de se ter um rei governando sobre toda a Inglaterra. Era uma ideia perigosa para para Elizabeth I. Então ela vai realmente favorecer a forma de governo episcopal dentro da igreja anglicana. Afinal, você tem um bispo, né, ali sobre toda a igreja, da mesma forma como você tem um rei sobre todo o governo político da Inglaterra. Nesse contexto, vai se solidificar ali alguns movimentos firmemente apegados à escritura e à teologia calvinista. Então, esses elementos dentro da igreja que queriam realmente uma reforma profunda na igreja da Inglaterra, eles vão se apegar fielmente às escrituras, sempre com viés teológico calvinista,
e a maioria esmagadora querendo que o governo da igreja seja um governo presbiteriano. Esses protestantes, esses reformados, por assim dizer, eles vão começar a insistir numa reforma genuína dentro da igreja anglicana, com uma forma de governo, um sistema de doutrinas, um culto, uma vida, todos eles de forma mais pura, ou seja, mais bíblicos. E por volta, né, de 1556, eles começam a ser chamados, até de forma pejorativa, pelos outros elementos da igreja, eles começam a ser chamados de puritanos, porque diziam que eles estavam querendo buscar uma pureza realmente dentro de todos os aspectos, não apenas da vida eclesiástica, mas da vida no geral, inclusive até na forma de governo desta nação, né, do Reino da Inglaterra. A rainha Elizabeth, ela vai se alarmar com o crescimento do puritanismo e vai fazer de tudo para forçar com que os puritanos se submetam aos padrões da igreja anglicana. Só que, todavia, o movimento ele continua a crescer. Então, quanto mais eles eram rechaçados, quanto mais eles eram perseguidos, vamos dizer assim, ideologicamente, porque não foi uma perseguição que os levou à prisão, a ser martirizados, mortos, não. Foi só uma perseguição por causa dos seus princípios. Então, essa perseguição fez com que o movimento realmente crescesse mais. Inclusive, tem um autor que diz que a Inglaterra, durante ali esse período do início do puritanismo no reinado de Elizabeth I, nunca experimentou uma transformação moral tão grande. A Inglaterra se tornou o povo de um livro. Este livro era a Bíblia. A Bíblia era lida nas igrejas, era lida nos lares, gerando assim grande vitalidade espiritual entre as pessoas. Elizabeth I, ela vai morrer, e no seu lugar, quem vai assumir é Tiago I. Tiago I, também conhecido dentro dos livros de história como James I, porque Tiago e James é o mesmo nome, só que um em inglês, o outro nós trazemos para uma tradução no português. Mas James e Tiago é a mesma pessoa. Então, Tiago I, ele era rei já na Escócia, e com a morte de Elizabeth I, ele também se torna rei da Inglaterra. Então, ele une os dois reinos e se torna chefe da igreja na Inglaterra e também na Escócia. Os puritanos, eles tinham ali uma esperança muito grande quando Tiago I assumiu o trono, porque, afinal, Tiago I, como escocês, havia sido educado pelos presbiterianos na igreja da Escócia, porque a igreja na Escócia não era a igreja anglicana, era uma igreja já reformada e de governo presbiteriano. Tudo isso aconteceu através do reformador John Knox, ali na Escócia. Só que o tempo foi passando e a decepção com o reino de Tiago I foi chegando, e chegou de forma profunda, porque Tiago estava muito apegado ao sistema episcopal de governo eclesiástico, porque isso também era favorável ao governo dele como rei, né? Os reis gostavam dessa coisa de ter um bispo, porque de uma forma ou de outra isso acabava refletindo também um pouco em como que o reino deveria ser liderado. Inclusive, é uma frase muito ruim de Tiago I, e até famosa, onde ele diz a respeito dos puritanos que ia fazer com que eles se submetessem à igreja anglicana, ou então eles os expulsaria do país, ou até fizesse coisa pior com eles. No seu reinado, um grupo de puritanos foi inicialmente exilado, então foram embora da Inglaterra, foram parar na Holanda. Outro grupo foi para a Nova Inglaterra, que era a colônia inglesa, aonde hoje nós temos os Estados Unidos, né, na América do Norte. E a única coisa realmente positiva em termos religiosos que aconteceu no reino de Tiago I foi que ele aprovou uma nova tradução da Bíblia do latim para a língua inglesa, e essa tradução ficou conhecida como a versão do Rei James, a famosa King James, que foi ali traduzida por volta de 1611. Bom, Tiago, primeiro, lógico, ele vai morrer também,
E quem vai ascender ao trono da Inglaterra é o seu filho Carlos I. Carlos I vai reinar de 1625 até 1649. É interessante que o principal conselheiro do rei Carlos I era o arcebispo da Cantuária, e este homem era William Laud. William Laud, ele era um adepto da teologia arminiana, ele não era um calvinista, ele era um arminiano, e ele gostava muito da ideia de uniformidade religiosa, ou seja, que a igreja deveria ser apenas uma, a igreja anglicana, e todas as pessoas que estavam na igreja deveriam se alinhar à forma de governo aos padrões da igreja anglicana. Então, mais uma vez, os reformados, mais uma vez, os presbiterianos que estavam na Escócia, eles vão ter um atrito muito grande com o rei, porque as esperanças de uma reforma profunda, agora, além de irem por água abaixo, também trazem um agravante maior, porque eles vão ser obrigados a realmente se submeter aos padrões da Igreja Anglicana. Então, em 1637, Carlos I e William Laud, eles tomam uma decisão que foi terrível, não apenas para a Igreja da Inglaterra, mas para todo o povo inglês, e terrível para eles mesmos, por final. Eles queriam fazer, eles tentaram, na verdade, fazer com que os presbiterianos da Escócia se submetessem ao governo e culto da Igreja da Inglaterra, com o sistema episcopal, né, bispos, arcebispos. Só que no ano seguinte, os escoceses vão assinar um pacto nacional, no qual eles vão se comprometer a defender o presbiterianismo, e por isso acabaram entrando em guerra contra o rei. Então, os presbiterianos escoceses não aceitavam ser conformes à Igreja da Inglaterra, que era uma igreja anglicana. Por isso, vai explodir ali uma guerra. Carlos I, ele precisava de mais homens e de mais dinheiro para poder lutar com os escoceses. Por isso, ele vai ser forçado, a convocar uma eleição de um parlamento. E, para o horror dele, quando ele fez essa eleição no parlamento, os ingleses elegeram um parlamento não anglicano, mas um parlamento puritano, de pessoas que queriam realmente a reforma da igreja. Carlos I, então, com sua autoridade de rei, ele vai dissolver o parlamento e vai convocar uma nova eleição. Só que essa nova eleição vai resultar numa maioria puritana ainda mais expressiva. Ele tenta novamente dissolver o parlamento e, por isso, vai explodir uma guerra civil dentro da Inglaterra. Então, foi uma atitude que trouxe guerra, insatisfação, mas que trouxe a ascensão também dos puritanos dentro do governo da própria Inglaterra. Os puritanos, eles vinham insistindo de forma muito forte que a Igreja da Inglaterra tivesse uma forma de governo, doutrinas e cultos mais puros. Esse era o grande alvo do movimento puritano na Inglaterra. Uma reforma profunda na Igreja, onde realmente pudesse haver ali uma forma de governo mais pura, doutrinas realmente mais puras, um culto mais puro, ou seja, uma pureza dentro da Igreja da Inglaterra. Dessa maneira, o parlamento ele vai convocar uma assembleia de teólogos que vai ser conhecida através da história como a Assembleia de Westminster. Ela foi composta por 121 ministros, extremamente capazes ali da Inglaterra, 20 membros da Câmara dos Comuns e 10 membros da Câmara dos Lordes, ou seja, haviam ali 30 membros do parlamento e 121 ministros, ou seja, pastores, presbíteros da Igreja da Inglaterra. Todos os ministros, exceto 2, eram da Igreja da Inglaterra. Então, não haviam aqui ministros das igrejas presbiterianas da Escócia. Todos os ministros que participaram, exceto 2, eram realmente da Igreja da Inglaterra. Só que eles eram puritanos, eles eram calvinistas, eles eram os que queriam reformar a Igreja da Inglaterra. Infelizmente, não houve ali unanimidade entre eles quanto à forma de governo,
A maioria era composta de presbiterianos, muitos eram partidários da forma congregacional. Lembrando aqui que essa maioria presbiteriana ali não era que eles eram da Igreja Presbiteriana da Escócia. Eles eram ingleses, faziam parte da Igreja Anglicana, mas apoiavam a forma de governo presbiteriano. Outros apoiavam uma forma de governo congregacional, enquanto alguns poucos ainda defendiam que a igreja deveria ser de governo episcopal. Os debates, inclusive mais longos e acalorados da Assembleia, foram travados nesta área de forma de governo da igreja. Durante os 5 anos e meio de atividade da Assembleia de Westminster, ela produziu o que nós chamamos de padrões presbiterianos. Ela produziu um diretório de culto público a Deus, que veio a substituir o livro de oração comum. Ela produziu padrões de forma de governo eclesiástico e ordenação, ou seja, foi adotada pela Assembleia de Westminster que a igreja deveria ter uma forma presbiteriana de governo, e então a forma episcopal foi substituída na igreja anglicana. A partir deste momento, a igreja anglicana passa a ser governada por presbíteros. Também elaboraram ali uma confissão de fé, que é a famosa Confissão de Fé de Westminster, e 2 catecismos, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve, além também da elaboração de um saltério para a adoração no culto das igrejas. Então, aqui nós temos uma vitória do puritanismo. Só que essa vitória ela não se perpetuou, porque, com auxílio dos escoceses, as forças parlamentares, lideradas ali por Oliver Cromwell, elas esmagaram Rei Charles e os seus exércitos. Então, enquanto estava acontecendo a Assembleia de Westminster, a Guerra Civil estava se desenrolando. E Oliver Cromwell, que era o líder do parlamento, né, do exército parlamentar também, por assim dizer, ele acabou vencendo Carlos I e todos os seus exércitos. Carlos I vai ser aprisionado, vai ser decapitado na Torre de Londres, em janeiro de 1649, e a partir daí vai se dar início um breve período de uma pequena república na Inglaterra. E Oliver Cromwell ele se torna o Lorde Protetor da Inglaterra e da Escócia. Durante esse período, há realmente um florescimento e uma consolidação ali do puritanismo. Só que Oliver Cromwell vai morrer em 1658 e 2 anos após a sua morte, a monarquia vai ser restaurada na Inglaterra. Carlos II vai voltar do seu exílio para a Inglaterra, vai assumir o trono dos 2 países, Escócia e Inglaterra. Como a monarquia foi restaurada, sem dúvidas também que a forma de governo da igreja anglicana vai ser restaurada ao episcopado. Então, o episcopado volta a ser a forma de governo da igreja inglesa. Leis mais rígidas vão ser aprovadas dentro do governo e, inclusive, vão impor uma submissão de todas as pessoas da igreja à forma de governo da igreja anglicana, à forma de culto da igreja anglicana, aos padrões da igreja anglicana. Esse evento ele vai marcar o início do declínio do puritanismo lá na Inglaterra. Para você ter ideia, cerca de 2.000 ministros presbiterianos eles vão ser expulsos das suas igrejas, das suas residências. Vai se seguir um longo período aí de intolerância e de cerceamento da liberdade. Tanto é que somente no século XIX, né, muito tempo depois, vai ser organizada a Igreja Presbiteriana da Inglaterra. Já existia a Igreja Presbiteriana da Escócia, mas apenas em 1876 é que vai ser organizada uma igreja verdadeiramente presbiteriana lá na Inglaterra. Mas na Escócia, o puritanismo ele continua a florescer. Os padrões de Westminster foram prontamente adotados pela Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana, em especial devido ao desejo de promover unidade entre os presbiterianos de toda a ilha britânica. Através da imigração e do esforço missionário dos presbiterianos escoceses,
Esses padrões presbiterianos, esses padrões estabelecidos em Westminster, eles vão ser levados também para a Irlanda do Norte, para os Estados Unidos, né, para as colônias inglesas, né, na América, vai ser levada para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a África do Sul, e também vai chegar aqui no Brasil, tomando também outros lugares neste mundo. A Confissão de Fé de Westminster, ela é considerada uma das melhores e mais equilibradas exposições da fé reformada que já foram escritas. As definições doutrinárias, elas foram cuidadosamente elaboradas por alguns dos homens mais cultos e piedosos que haviam ali no século XVII. Estes são os padrões que são adotados dentro das igrejas presbiterianas aqui no Brasil. Algumas ênfases puritanas, acho que é interessante nós vermos também algumas ênfases que os puritanos tinham e que realmente os faziam ser odiados pelos governantes e rechaçados dentro da igreja anglicana. Algumas dessas ênfases, elas deveriam ainda, hoje, na igreja moderna, serem adotadas, né? A primeira ênfase que eles tinham é uma ênfase na completude. Realmente, os puritanos eram completos em tudo que eles abordavam sobre teologia e vida cristã. Em tudo eles são detalhistas, são criteriosos e eram extremamente bíblicos. Para você ter ideia, Richard Baxter, que foi talvez o maior pastor puritano, ele escreveu um livro chamado Diretório Cristão, e nesse livro nós vemos um exemplo claro do que realmente é a completude puritana. Neste livro, ele se propôs a tratar casos de consciência, o uso do conhecimento, o uso da fé, como progredir na vida cristã, como vencer as tentações, como mortificar e vencer cada um dos pecados. Enfim, era um livro assim muito detalhado, realmente muito completo. E este é apenas o exemplo de Baxter, mas nós vamos ter vários outros escritores puritanos que realmente também são muito completos, detalhistas e criteriosos e extremamente bíblicos naquilo que eles escrevem. Também uma das ênfases do puritanismo era a adoração bíblica. Os puritanos são os criadores do famoso princípio regulador do culto. O pensamento era de que se cultua a Deus do jeito que Deus ordenou. Então, essa talvez fosse uma das coisas que fazia com que eles mais fossem odiados dentro da igreja anglicana. Porque a maioria das pessoas gostam de uma adoração bonita. Os anglicanos gostavam realmente disso, né? Tinha vários elementos ainda do catolicismo dentro do anglicanismo, aquelas vestes que os sacerdotes usavam, alguns vitrais, alguns determinados tipos de imagens, ainda que não fossem imagens usadas para adoração, como no catolicismo, havia muitos elementos do catolicismo dentro da igreja anglicana, e os puritanos diziam que não, que se cultua a Deus do jeito que Deus ordenou. Na igreja anglicana, haviam ali grandes corais, realmente era uma herança muito grande do catolicismo. Mas os puritanos, eles não gostavam dessa adoração, entre aspas, bonita. O que eles gostavam mesmo é de uma adoração bíblica, o que realmente era diferente. Para os puritanos, se adora a Deus com aquilo que Deus deixou instituído na Escritura. Se não está na Escritura, não deve ser colocado dentro do culto. Essa era a ideia de adoração dos puritanos. Também eles tinham uma ênfase muito grande na graça. Afinal, todos os puritanos, por assim dizer, eram calvinistas. E por isso eles criam que a salvação vem exclusivamente de Deus e que o pecador não coopera em nada para a salvação. Realmente, o homem é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma ênfase puritana. Alguns membros da igreja anglicana também eram calvinistas, mas haviam outros que eram arminianos. Mas os puritanos eram, na sua maioria esmagadora, realmente calvinistas. Uma outra ênfase era a ênfase na lei. Peraí, Cláudio, mas eles acreditavam na graça e tinham uma ênfase na lei? Como assim? Graça e lei não são coisas totalmente opostas?
Na verdade, não, não são opostas. Os puritanos, na verdade, eles são os grandes mestres no uso da lei como um meio de santificação. A lei, para os puritanos, acima de tudo, ela tinha os seus três usos, mas, acima de tudo, a lei tinha um uso para que o homem pudesse se santificar. E eles sabiam ensinar e viver como poucos uma vida realmente santificada, santificada em todos os seus aspectos. Uma outra ênfase muito grande dos puritanos era uma ênfase no trabalho. Para os puritanos não existia divisão entre sagrado e secular, como as pessoas colocavam naquela época e continuam colocando hoje. Não, a minha vida secular e a minha vida na igreja são coisas diferentes. Não, para os puritanos, a vida era uma só. Então, se existe uma vida que tem que ser santa, uma vida que tem que ser, nesse sentido, uma vida consagrada, não é algo apenas na igreja, mas a vida do ser tem que ser consagrada em todos os seus aspectos, em todas as suas esferas. Para os puritanos, todo tipo de trabalho era visto como uma forma de glorificar a Deus. E isso era o mandato de Deus que foi dado a Adão lá no Éden, né? E Adão tinha que cultivar e guardar aquele jardim. Era o seu mandato cultural. Era trabalho. E realmente era com isso que ele glorificava a Deus. É com isso que hoje nós também devemos glorificar a Deus. Para os puritanos, toda a vida do cristão é de Deus. Toda a vida do homem de Deus tem que ser realmente e é de Deus. Isso vai incluir o trabalho com que ele serve à sociedade e alimenta ali a sua família. Havia também, entre os puritanos, uma forte ênfase no sexo e casamento. Porque durante toda a Idade Média, a Igreja Católica ela vai reduzir o sexo a um ato pecaminoso, um pecado necessário para a procriação. Era assim que era visto o sexo dentro do casamento pela Igreja Católica durante toda a Idade Média e ainda durante um bom tempo dentro da Reforma, a Igreja Católica pensava dessa maneira. Só que os puritanos, eles não pensavam dessa maneira. Com o puritanismo, o casamento e o sexo vão ter o seu devido valor na vida cristã. Eles tinham um casamento em alta consideração, porque eles enxergavam que o casamento tipificava, inclusive, a união de Cristo e a igreja. Então, o casamento é algo que tem que ser considerado, é algo que Deus instituiu e nós devemos ter apreço pelo casamento. Também eles vão estabelecer a ideia de companheirismo dentro do casamento, pois não havia para eles uma sociedade mais próxima, mais inteira, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais contínua do que a sociedade entre um homem e uma mulher. E a principal raiz, fonte, padrão de todas as outras sociedades era a sociedade do casamento. Então, eles tinham um casamento em alta conta. Também uma forte ênfase na família. O pensamento puritano sobre família, ele era guiado inteiramente pela definição do propósito da família, ou seja, para que existe uma família? E de acordo com os puritanos, a finalidade primeira da família era glorificar a Deus. E como é que a família glorifica a Deus? A família glorifica a Deus quando o homem, marido, pai, né? Eles colocavam dessa forma, o homem, marido, pai, assumia as suas responsabilidades e exercia o seu chamado. Então, este homem tinha que, acima de tudo, amar a sua esposa como Cristo amava a igreja, ser um com essa esposa, também deveria manter os seus filhos em sujeição, dando a eles a educação que eles realmente precisavam e tinha que ser o provedor desta família, financeiramente e espiritualmente. Então, essa era a função do homem, marido, pai. A função da mulher, esposa, mãe, era garantir também
a educação dos filhos, ser companheira, ser uma ajudadora do seu esposo, mas em submissão, reconhecendo que ele era o líder, o cabeça daquela família, e a função do filho dentro da família era honrar os seus pais em obediência, aprendendo o que eles ensinavam e demonstrando diante da sociedade que o ensino que os seus pais lhe concederam era realmente suficiente para que ele se tornasse, dentro daquela sociedade que ele estava inserido, futuramente um homem bíblico, assim como seu pai era um homem bíblico. A família era vista como uma escola, na verdade, onde são aprendidos ali os primeiros princípios e fundamentos de governo e subordinação. Porque a grande verdade é que dentro de uma família se aprende o que é governo. Quem é o governante da família? O governante da família é o marido, o homem, marido, pai. Ele é o governante da família. Quem ensina os filhos? Este homem, marido, pai, e esta mulher, esposa, mãe. Existe uma hierarquia, existe um governo dentro de uma família, uma subordinação de papéis. E isso vai refletir o que é a própria sociedade. Porque na sociedade nós temos governantes e nós devemos, então, também honra e subordinação a esses governantes, a essas leis. Lógico que enquanto eles se manterem de uma maneira que não nos faça ir contra o Senhor, pecar contra o Senhor. Essas eram algumas ênfases dos puritanos e que os faziam ser odiados, né, pelas pessoas, porque eles queriam ser realmente puros em todos os aspectos da vida. Bem, mas ao final desse período de reforma inglesa, podemos ver aqui como que a igreja ela ficou estabelecida na Europa após a reforma. Tem um mapa aí, eu espero que esteja bem visível para todos. Nós vamos ver que na região aqui do Sacro Império Romano, né, ou seja, na região da Alemanha, se estabelecendo também pela Suécia, Finlândia, o Dinamarca e outras regiões próximas, o que prosperou foi o ramo reformado dos luteranos, né? Então, Lutero inicia a reforma ali em 1517 e toda essa região vai realmente abraçar o luteranismo como forma ali da sua igreja. Também nós vamos ter com Calvino na Suíça, abraçando não só a Suíça, mas também os Países Baixos e se espalhando pela França, Inglaterra, Escócia, a forma calvinista, né, por assim dizer, da fé. Lógico que todas são igrejas cristãs, né, são igrejas reformadas, mas de vertentes diferentes. Luteranos, a partir da reforma feita por Lutero. Calvinistas, a partir da reforma feita por Calvino. Então, na Escócia, vai prevalecer o calvinismo, né? Principalmente a partir de John Knox, que realmente abraça o calvinismo. E na Inglaterra, o que vai prevalecer é o anglicanismo. Então, os puritanos, eles foram importantes para o estabelecimento da fé no Reino Unido, por assim dizer, mas, ao final, eles vão realmente ficar reduzidos ali à Escócia, principalmente através da igreja presbiteriana, e o que vai prevalecer na Inglaterra é o anglicanismo, a igreja anglicana, com a sua forma de governo episcopal e teologia, em sua maioria, realmente arminiana. E os católicos, né, continuaram ali realmente fortes ainda em toda a Itália, em Portugal, na Espanha e em algumas regiões dos outros países. Este é o cenário da igreja após a reforma. Então, antigamente,
havia uma hegemonia da Igreja Católica em toda essa região, mas a partir da Reforma, nós vamos ver uma fragmentação realmente da Igreja cristã. Bom, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula e nós teremos o nosso último vídeo, que será o nosso 6º vídeo, que nós vamos falar da relevância da Reforma para os dias de hoje. Então, até lá, nos vemos e que Deus nos abençoe.